Olá, sou Ranielen, aluna da FENSG, e você está vendo mais um episódio do podcast Vozes da Enfermagem, um espaço criado por estudantes da Universidade de Pernambuco para dar espaço para especialistas de enfermagem e promover informações de qualidade sobre saúde. Eu sou Sabrina, aluna também da FENSG, e hoje vamos falar de um tema que vai além da técnica, fala sobre cuidado, resiliência e amor. O tema é a voz dos cuidadores de pessoas com deficiência, o que ninguém vê por trás do cuidado. Por trás de cada pessoa com deficiência há uma rede de apoio. Assim, enfrenta desafios diários no dia a dia. E aí, nesse viés, temos uma visão mais distorcida na sociedade. Hoje, queremos dar visibilidade a essas histórias, acerca não somente dos cuidadores, mas também das pessoas com deficiência, englobando, assim, uma compreensão acerca desse assunto, tanto das suas dificuldades e conquistas. Para nos ajudar nessa reflexão importante, temos a honra de receber a professora Isabela Almeida. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e por estar aqui para compartilhar suas experiências conosco. A professora Isabela Almeida é enfermeira, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, possui aperfeiçoamento em tecnologias digitais na educação pela UFC, é especialista em didático pedagógico para educação em enfermagem também pela UFPE. Além disso, é mestre em enfermagem pela UFPE e doutora em enfermagem pela Universidade de Pernambuco, onde atua como professora adjunta da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças. Nossa convidada é líder do grupo de pesquisa interdisciplinar em saúde e educação, atuando na linha de tecnologias e práticas educacionais em saúde. Ela ainda é editora de mídias digitais da revista Enfermagem Digital, Cuidado e Promoção da Saúde e tem ampla experiência nas áreas de enfermagem fundamental e enfermagem clínico-cirúrgica. Entre os seus temas de pesquisa se destacam educação em enfermagem, tecnologias educacionais, teoria de enfermagem e, na temática em específico, desenvolve pesquisas sobre pessoas com deficiências e seus cuidadores desde 2016. É uma alegria ter a senhora conosco hoje. Muito obrigada por aceitar nosso convite. O tema do nosso episódio é sobre cuidadores de pessoas com deficiência. Fale um pouco sobre esse assunto e o que motivou a senhora a dedicar sua carreira a esse assunto e o que considera essa área fundamental para a promoção de saúde. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente esse espaço de voz. Queria iniciar dizendo que eu não esgoto a temática. Esse tema ele é muito profundo e tem muitos desdobramentos. E aqui é mais um espaço para a gente inquietar e dar visibilidade a esse público que precisa. A minha aproximação com a temática ela aconteceu, na verdade, em 2015. E foi algo... De primeira, foi algo que me foi imposto. Eu entrei no mestrado, tinha um projeto, mas para me adequar ao projeto da doutoranda em questão, a gente teve que mudar totalmente a linha de pesquisa. E aí eu fui apresentada a esse universo do cuidador de pessoa com deficiência. E só para pontuar, findou que a doutoranda desistiu do doutorado e a gente continuou, eu e minha colega, continuou com o mestrado dentro dessa temática. E aí, desde 2015, eu venho estudando o cuidador de pessoa com deficiência e desenvolvendo projetos de pesquisa na área. Como a senhora definiria o papel e o perfil do cuidador de pessoas com deficiência na sociedade atual? O perfil é majoritariamente mulheres, em que elas precisam abrir mão da sua vida pessoal, sua vida acadêmica, sua vida de trabalho. São pessoas que perdem espaço de fala, espaço de mercado de trabalho, são silenciadas e rotuladas muitas vezes como mãezinha ou mãe de fulaninho, mãe de cicraninho. E são pessoas que elas além de serem vistas apenas como mãe de alguma pessoa, elas têm suas necessidades humanas básicas completamente negligenciadas. Então, são pessoas que são sobrecarregadas, silenciadas e muitas vezes marginalizadas, né? Por diversos direitos. Mas eu acho importante colocar aqui também, né, que são pessoas criativas, pessoas empáticas, que se reinventam e potentes. Porque a gente tem a mania de rotular, uma pessoa é uma cuidadora de
de pessoa com deficiência, então ela é uma coitadinha. Ela não é uma coitadinha. Ela é uma pessoa potente. E isso, principalmente nas últimas levas de pesquisa que eu venho desenvolvendo, eu consigo identificar que é um público, sobrecarregado, marginalizado, mas é um público incrivelmente resiliente e potente. Porque, gente, você receber um diagnóstico de um filho que tem deficiência, que é uma situação crônica, não vai passar. E depois você vê que, em cima disso, elas têm a capacidade de eu vou falar com um termo popular, de fazer de um limão uma limonada. É incrível a capacidade que elas têm de resiliência e de empatia com seus pares, né? Então, se é uma mãe de pessoa com deficiência e ela encontra outra, elas conseguem fazer e montar essa rede de apoio. E a gente observa que, montando essa rede de apoio, elas... Inclusive, eu até participava de um grupo que chama-se Grupo Raros Petrolina. Então, dentre várias atividades que elas desenvolvem, elas formam grupos de apoio, né? Então, uma mãe fortalece a outra. E quando a gente... os pares dialogam, eles juntam forças e você percebe que tem um processo de empatia e de resiliência muito bonito. É muito bonito vê-las. Puxando o gancho, né, sobre esse assunto dessas mães tendo um potencial muito enorme, a senhora poderia dizer os maiores desafios enfrentados por esses cuidadores no dia a dia? Eu vou falar em cima do que a gente já identificou por meio das pesquisas, e eu desenvolvo pesquisa desde 2016 e extensão desde 2021 nessa área. Eu posso falar que os maiores desafios, né, é o silenciamento delas diante de muitas questões em que elas precisavam ter voz e não têm. Eu acho também a inserção no mercado de emprego prejudicada. Não menos importante, a locomoção, principalmente quando a pessoa ela é cadeirante, por exemplo. Elas têm uma dificuldade imensa de locomoção. Então, tem uma sobrecarga também de custos no orçamento familiar e uma sobrecarga física. Eu vou falar de duas sobrecargas que eu acho bem importantes. Tem uma sobrecarga física, porque, por exemplo, nasce bebê, criança, mas essas pessoas elas vão se desenvolvendo. E eu acompanhei pessoas que hoje a criança que era um menino é um rapaz. Mas ele convulsiona todos os dias. De vez em quando ele tem episódios de engasgo. E essas condições que a gente chama condições associadas à deficiência, né? Como exemplo, lesão por pressão por conta da cadeira, ou se for retido ao leito, crises convulsivas, enfim, episódios de engasgos, são condições que a gente chama condições associadas à deficiência. E isso faz parte da rotina delas e isso é um desafio. Uma outra coisa é a incerteza, que elas são mergulhadas. Elas têm incerteza na doença em relação ao filho, em relação às condições associadas. Elas têm incerteza quanto ao futuro, porque elas falam muito, quando você observa as falas delas, elas falam muito no medo de morrer. Quem é que vai tomar conta da minha filha, do meu filho, depois que eu morrer? E elas têm muita incerteza quanto a si, sobre será que eu tenho direito ou realmente o que me cabe é somente cuidar do meu filho. Às vezes elas se esquecem que são pessoas que precisam se cuidar, que precisam ter voz, que precisam... Então, há uma anulação, eu posso falar que é como se fosse uma anulação de si. Então, essa rotina, são esses sentimentos principalmente que participam do contexto delas. Quais iniciativas ou caminhos a senhora acredita que podem fortalecer os direitos dos cuidadores de pessoas com deficiência? Eu acho que a principal iniciativa que a gente pode atrelar a esse contexto dos cuidadores, eu vou falar cuidadoras, porque eu acho importante pontuar que são mulheres, né? Acho que o principal caminho seria dar espaço de fala. Veja bem, eu trabalhei com dois públicos bem distintos. Primeiro, eu trabalhei com cuidadoras de crianças com deficiência aqui em Recife. Depois, trabalhei em Petrolina.
são mesmos públicos, são cuidadoras de pessoas com deficiência, ok? No entanto, eu estudo, o perfil das pessoas de Recife é diferente de Petrolina. E aí, quando eu digo dar espaço de fala, é o que, naquele contexto, é cabível para aquele público. Por quê? Porque a gente precisa respeitar as peculiaridades. As peculiaridades regionais, culturais, as necessidades humanas básicas, e isso é algo muito peculiar. Então, de todas as iniciativas que a gente poderia dizer, não, tem que ter inserção, tem que ter passe livre no ônibus, tem que ter... Primeiro, trate elas como pessoas. Segundo, dê espaço de voz a elas e pergunte o que elas precisam. Eu acho que isso deveria ser a premissa. Quando a gente fala de cuidadoras com crianças que são silenciadas, isso deveria ser a premissa para qualquer iniciativa política pública. Ela uma vez disse assim, professora, a senhora precisaria fazer uma política pública para a gente conseguir ser atendida. Porque a gente traz o filho da gente e depois a gente tem que enfrentar a fila para ser atendida. Isso é necessário? É necessário. Como é que eu saberia que ela teria essa necessidade? Dando espaço de fala a ela. Isso eu ouvi aonde? Eu ouvi em Petrolina. Será que aqui em Recife seria legal? Não sei. Você precisa dar espaço de fala considerando as peculiaridades de cada público, né? As dificuldades de cada público. Lá em Petrolina, por ser muito calor, elas relatam muito que eles têm algumas assaduras, alguma tendência maior de lesão por pressão, porque a sudorese ela é mais intensa. Joyce, é a realidade de Petrolina. Se eu venho aqui para Recife, eu escuto muito locomoção precária. Mas se você está dirigindo em Recife, você, para se locomover de um local a outro, faz sentido. E isso aí eu só consigo identificar e melhorar e criar políticas públicas e iniciativas fazendo o quê? Ouvindo. Então, se eu pudesse resumir tudo, dê espaço de fala, considerando as peculiaridades de cada público, de cada região. Ouça para poder estruturar políticas efetivas. Porque se eu aqui de cima imponho alguma coisa, talvez nem sirva. Não seja nem efetivo para, de fato, melhorar a vida dessas pessoas. Certo. E a gente vai entrar agora em um assunto sobre esse público acerca da rede de apoio. Eu queria saber que tipos de rede de apoio e quais estratégias de autocuidado para os cuidadores de pessoas com deficiência a senhora recomenda para prevenir essa sobrecarga que a senhora falou, tanto emocional quanto física. A rede de apoios delas, né? Começando pela rede de apoio. A rede de apoio delas que eu observo, né, é principalmente ou a filha mais velha ou o filho mais velho. Os filhos mais velhos, às vezes, dão um suporte muito grande, que aí a gente também vê que eles precocemente são adultilizados e têm solicitações que não seriam cabíveis, mas eles precisam responder às demandas familiares que são impostas. Ou a mãe, ou a mãe dela, no caso, a avó da criança, né? Ou a irmã, mas é sempre uma figura materna, é uma figura feminina que apoia a outra, a vizinha, mas é majoritariamente mulher que ajuda a mulher, né? Porque a gente tem esse cuidado historicamente atrelado à mulher. A mulher social, foi criado essa imagem social em que a mulher ela precisa ser a figura atrelada ao cuidado, né? E esse estigma, esse imaginário social acompanha a mulher, e aí a rede de apoio que ela encontra é outra mulher, né? Seja a avó, a tia, a sobrinha, a filha, a mãe, a vizinha, mas é outra mulher. E estratégias de autocuidado, a gente até tinha no projeto de extensão e pesquisa, o Cuidar de Quem Cuida, a gente tinha o chá do bem-estar, que era bem legal. A gente desenvolvia estratégias de promoção à saúde, mas uma das coisas, de promoção biopsicossocial, mas uma das coisas que é a minha premissa de intervenção o que é bom para mim, talvez não seja bom para você. E para você também não. Eu gosto muito de ouvir o que é bom para você. E aí a gente trabalhava algumas dinâmicas para que elas
reconhecesse o que era bom para elas. Para mim, pode ser ir para academia, o que não é, né? Pode ser maratonar uma série. Mas, enfim, a gente fazia momentos que elas refletissem o que era bom para elas. E dentro do contexto dela, porque eu tenho uma rotina, você tem outra rotina. Para mim é possível A, para você é B. E dentro da rotina delas, o que seria possível? Porque eu chegar e impor atividade física, alimentação saudável e tempo de leitura, é possível? Para uma pessoa, por exemplo, que tem 2 filhos e que muitas vezes esses 2 filhos têm crise convulsiva simultaneamente. Será que é possível ela fazer uma meditação de 20 minutos? Acho que não, né? Então, o que é possível para você dentro da sua rotina? Qual o horário possível? E o que é que você gosta? Eu acho que isso é um exercício diário de lapidação e de autoconhecimento. Então, a gente trabalhava o autoconhecimento dessa mulher, dessa cuidadora, e a partir disso, o ajuste na rotina dela. E eu acho que de todas as estratégias de promoção da saúde, essa foi uma das melhores que a gente fez. Por quê? Porque ela respeita a singularidade de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua forma de ver o mundo e cada pessoa tem a sua forma de sentir prazer. Mas isso só vem do autoconhecimento. E às vezes a gente passa uma vida inteira e não se conhece. Então, essas estratégias de autoconhecimento, por incrível que pareça, foi o que mais surtiu efeito. E aí, nesse projeto de pesquisa, a gente teve umas que descobriram: professora, eu agora voltei a estudar, eu agora tenho momentos de faço caminhada, mas cada uma por uma vertente. Por quê? Porque a gente enfatizou que a singularidade e o autoconhecimento, que eu acho que é a chave da felicidade de qualquer pessoa, é se conhecer. A gente enfatizou isso para que a promoção ela fosse de fato efetiva. E também assim, olha, é ótimo comer frutas, tudo bem, mas eu só tenho um exemplo, tá? Mas assim, eu tenho R$1.000 e 800 é para medicação. Será que a minha premissa, o meu objetivo maior vai ser comprar frutas? Não. E acontece. A gente tem uma limitação orçamentária imensa, porque são diversas demandas financeiras para essas famílias. E aí, respeitando o autoconhecimento, respeitando a singularidade, eu acho que foi uma das maiores estratégias e eu acho que é importante trazer aqui essa partilha exitosa. No seu ponto de vista, como os enfermeiros e estudantes da graduação de enfermagem podem aplicar aos cuidadores boas práticas de cuidado no cotidiano de pessoas com deficiência? Então, a gente teve até uma atualização, eu era do campus Petrolina, e aí estou recentemente aqui no campus Recife de enfermagem, e antes de sair a gente fez uma atualização do PPC, e eu propus uma eletiva que é assistência de enfermagem à pessoa com deficiência. E aí eu vou partilhar para vocês mais ou menos, que quem escreveu essa disciplina eletiva fui eu. A gente estruturou, eu estruturei a disciplina, né, em 45 horas, e aí os tópicos, eu não vou me lembrar com exatidão, né, mas os tópicos que eu inseri foi as condições associadas à deficiência. Então, como é que a enfermagem ela pode trabalhar em situações de sufocamento, que são os engasgos, como é que pode ser pela crise convulsiva, quais são as condutas, lesão por pressão, que eles por uso de órteses, próteses, enfim, tem essa grande problemática. E na questão da cuidadora, como é que a gente pode promover saúde no aspecto biopsicossocial a essas cuidadoras. Então, eu acho que trazendo esses pontos de reflexão para a formação da enfermagem, a gente garante uma formação integral, crítica, reflexiva, para um público que urge, eu uso esse termo sem medo de errar, urge ser olhado, ser visto e cuidado. Então, de maneira geral, eu acho que seria trabalhar competências e habilidades do enfermeiro frente às condições associadas à deficiência e trabalhar competências e habilidades
na formação de enfermagem para a promoção da saúde biopsicossocial desse cuidador. Ser olhado, ser considerado, ser ouvido e ser cuidado. Perfeito. Professora, que mensagem a senhora deixaria para as pessoas que estão começando a cuidar de alguém com uma deficiência? Eu acho que se eu dissesse assim, força, você vai conseguir ressignificar, isso seria algo muito redundante. Mas o que eu digo é, o caminho se faz caminhando. Não é fácil, não é prazeroso aceitar a realidade um dia de cada vez e o caminho se faz caminhando. E não querer que o mesmo caminho que deu certo para ela dê certo para mim. Cada pessoa é singular. E a gente e acreditar também na natureza das coisas. As coisas naturalmente elas vão se encaminhando, se ajustando. Paciência, acreditar no poder da natureza das coisas e acreditar também que hoje nem tudo se resolve hoje. E está tudo bem por isso. Por hoje, o que é que você pode resolver? A mudança da cama do seu filho? Ótimo. Amanhã, ajustar a medicação? Ótimo. No outro dia, inserir alguma coisa que eu goste, assistir, sei lá, meio capítulo de uma série na Netflix? Ótimo. Mas você não ficou no mesmo lugar. Sempre um passo, mesmo que seja insignificante para os outros, mas sempre um passo adiante e nunca no mesmo lugar. E é nesse caminho que a gente nunca vai saber e nunca vai controlar, a gente sempre acha o nosso lugar, com tranquilidade e reconhecendo que o que dói, dói. E é realmente para doer. Chore, grite, esperneie, quero passar 1 ano de luto, 10 anos. Chore, lute e bote para fora o que for necessário. Porque o que é dor precisa ser vivido. Da mesma forma que a gente precisa viver a alegria. Acolhe os sentimentos. É que a gente tem... Se é dor, a gente não quer contato, mas acolha os seus sentimentos, identifique e acolha. Quando a gente identifica e acolhe o que sente, naturalmente a gente resolve. Bote para fora, nomeie o que sente. Eu estou sentindo medo, eu estou sentindo angústia e decepção, porque eu não queria que meu filho fosse assim. Massa, bote para fora. Bote para fora os sentimentos, nomeie o que você está sentindo. Porque do liquidificador de sentimentos, quando a gente nomeia, a gente consegue identificar o que é que a gente está sentindo. Se a gente identifica, a gente elabora melhor. Mas se eu não identifico, eu não tenho como elaborar um enfrentamento. E eu estou dizendo, o ser humano, ele naturalmente ele é resiliente. Então, se você nomeia, você elabora. E não necessariamente hoje. Dê tempo ao tempo, acredite na natureza das coisas, dê nome aos sentimentos e naturalmente você consegue enfrentar. Mas não é fácil não. Dói, é triste, mas não é somente isso. É resiliência, é superação, é beleza e é uma coisa linda que é o que eu vi e tive o privilégio de ver no Grupo Raros Petrolina, que eu estou falando muito justamente para enfatizar, porque eu aprendi demais com aquelas meninas. Demais. Chegamos ao fim de mais um episódio de Vozes da Enfermagem. Agradecemos muito a participação da senhora professora, que compartilhou todo o seu conhecimento conosco. E compartilhe esse episódio. Siga o nosso podcast nas mídias sociais, @VozesEnf. Obrigada pela audiência e até a próxima.